Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Que bom encontrar você por aqui. Eu sou Adilson Moreira, sociólogo e educador, esperando o dia em que o Brasil vai se tornar grande potência mundial. Enquanto esse dia não chega, eu quero trabalhar com você hoje aqui o tema democracia, cidadania e direitos humanos. Vamos lá. Gente, vamos começar aqui trabalhando as manifestações que aconteceram no Brasil em 2013. Não sei se vocês lembram, essas manifestações iniciaram por conta do aumento da passagem no transporte público do estado de São Paulo. Tinha até muitos cartazes com dizer do tipo, não é apenas 20 centavos. Mas foi uma explosão da insatisfação da sociedade brasileira naquele contexto. A gente pode ver aí nas imagens ao lado, o pessoal ocupando Brasília, indo para as ruas, manifestação. Essas manifestações, eu queria considerar duas coisas em relação a elas. A primeira delas, significaram novas formas de manifestar no Brasil. Primeiro, foram convocados pelas redes sociais, marcavam seus protestos, o povo ia para a rua. E segundo, não houve uma convocação ou organização a partir de movimentos sociais, do tipo sindicatos, partidos políticos ou associações. Eu lembro inclusive que pessoas passavam com bandeiras de partido político e as pessoas gritavam partido não, associação não, sindicato não, porque era para expressar uma manifestação do povo de uma certa forma geral, tá bom? Isso faz parte da democracia. O termo democracia deriva da junção dos vocábulos gregos demos, que é povo, e kratos, poder. A democracia é um modelo de governo que nasce na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, que é considerada o berço da democracia, ok? Surge na Grécia lá pelo século V antes de Cristo. O fato de surgir na Grécia Antiga, em Atenas, ela se dá a alguns aspectos. A filosofia nasce em Atenas, na Grécia Antiga, e o espaço do debate, o espaço da argumentação permitiu o desenvolvimento de ideias, desenvolvimento de instituições, o que fortaleceu a democracia naquela sociedade. Olha o exemplo da sociedade ateniense: eupátridas, metecos e escravos. E aí é importante considerar que nessa sociedade houve uma evolução do conceito de cidadania. Ela se deu inicialmente pelo nascimento, apenas os eupátridas eram cidadãos. Ela foi evoluindo para a questão censitária, quando Atenas se tornou uma cidade portuária grandiosa, um comércio intenso, uma economia pujante. Ela começou a se transformar e aí a elite então passou a galgar, direitos, a se manifestar, a pressionar e ganharam o direito de cidadania. E depois passou para todos os homens nascidos em Atenas, de mães atenienses. Excluía-se, claro, quase que 90% da sociedade, escravos, menores, estrangeiros, etc., mas já foi um grande avanço. Quando você pensa que Atenas era uma ilha democrática cercada de teocracias por todos os lados, tá bom? Você dá uma importância à democracia ateniense. Só que era uma democracia que era excludente. Alguns vão dizer, alguns vão criticar. Eu espero a tua crítica e tua análise aqui embaixo nos comentários, ok? Bom, quando você passa desse nascimento, desse primeiro momento da democracia em Atenas, na Grécia Antiga, você começa a avançar nesse modelo de democracia. Na história, a democracia assumiu diferentes significados ao longo nesse percurso histórico, de acordo com o contexto. Numa dada sociedade, a democracia permitiu apenas a questão política, o direito político, o aspecto de votar e ser votado, ok? Na maioria delas aconteceu isso. Em outras, aplica-se também a área da vida econômica, social e cultural. E aí a democracia vai se aprofundando para chegar nos moldes que nós temos hoje, que ainda não é o modelo ideal, mas que está avançando pouco a pouco nos direitos das minorias e assim vai. Bom, é importante considerar, essa é uma opinião pessoal agora do professor Adilson, mais vale a democracia do que qualquer outro regime político, tá bom? Não se encante com frases, com cartazes de rua, não. Democracia sempre.
de respeitando os direitos políticos e individuais. Bom, a democracia está ligada diretamente ao conceito de cidadania na história. A cidadania já esteve ligada ao contexto de proprietário de terra, somente os homens de bens, de posse, proprietários rurais, poderiam ter o direito à cidadania, votar e ser votado. Também já houve na história sociedades que o critério fundamental para ser cidadão era ser um homem branco. Isso também era um critério. Ou um homem letrado, com um nível superior. E com o passar do tempo, passou a ser para homens e mulheres adultos propriamente dito. Vamos para algumas características de um governo democrático. Primeiro dela, igualdade de todos perante a lei, que é a famosa isonomia, diriam os nossos amigos advogados. Essa igualdade de todos perante a lei foi um processo conquistado a duras penas, porque você sabe que na sociedade estamental medieval a nobreza e o clero estavam acima do servo e do povo, então foi uma conquista da sociedade burguesa. As revoluções francesa, americana, o iluminismo, a Revolução Industrial consolidou essa igualdade de todos perante a lei. Ou seja, quem não nasceu nobre, a partir de então, passou a ser considerado de forma igualitária aqueles que eram nobres. A burguesia galga poder, a burguesia começa a se destacar. No entanto, já dá para perceber que esse princípio burguês não contemplou a todos. Os burgueses estavam ricos e endinheirados. Então a ideia de igualdade, ela não contempla todos, ela não significa uma igualdade econômica, ela é uma igualdade política. O Adilson Moreira aqui é igual perante a lei ao Silvio Santos. A diferença está na conta bancária, a diferença está em alguns zeros da conta bancária, ok? Mas basicamente todos são iguais perante a lei, só não vou ter o recurso para poder fazer cumprir a lei para o meu lado. Então se trabalha muito hoje em dia a ideia de equidade, que seria tratar os iguais de forma igualitária, entender que mesmo na igualdade nós somos desiguais, e aí compreender que alguns precisam de algumas ações do Estado para isso. Olha o exemplo na figura aí. Na figura número 1, você tem ali os 3 jovens assistindo o futebol, né? Cada um com um caixote embaixo, significando a ideia de igualdade, né? No entanto, tem um que tem mais dificuldades, seja por família, seja por herança, seja por entraves socioeconômicos, etc. E o segundo demonstraria o que seria a equidade, ok? Isso seria aquilo que alguns vão falar, que o Estado deveria intervir. Os liberais não gostam disso, mas o Estado deveria intervir para tentar promover um pouquinho dessa equidade, diminuindo essa desigualdade entre as pessoas. Bom, o segundo conceito de povo, coletividade que compartilha direitos e deveres. Segunda característica, primeira, igualdade de todos perante a lei, isonomia. Segundo, conceito de povo, coletividade que compartilha direitos e deveres, ou seja, juridicamente nós somos iguais, juridicamente, não economicamente, tá bom? Então seria do povo, pelo povo e para o povo. A imagem demonstra bem isso, essa ideia de tratar todos com essa suposta igualdade, né? Cada um tem habilidade diferente e, na sua opinião, quem seria o primeiro a subir na árvore, ok? Bom, existem modelos de democracia. Uma delas é a chamada democracia direta. Exemplo dessa democracia direta, aquilo que ocorreu em Atenas, na Grécia Antiga. Nesse modelo, todos os cidadãos devem intervir diretamente nas questões públicas. Um cidadão, um voto. Um voto, um cidadão. Só considerando que era uma cidade, nem todo mundo era cidadão. Fala-se, por exemplo, que no período áureo de Atenas, ela chegou a ter mais de 400 mil habitantes. Então você considera apenas 40 mil cidadãos ali, tá bom? Nem todo habitante era cidadão, ok? Mas todo cidadão votava. Se tiver confuso, você pode pausar o vídeo, anotar e descrever aqui embaixo a tua dúvida, ok? Bom, então, cada cidadão participava da vida pública direta. Eles iam para as praças, para a ágora, ok? Que justamente era lá que ocorriam os debates para isso. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui que comprova isso. Olha aqui, ó, a virtude cívica em Atenas.
Eles iam para a praça, a Ágora. Aí nós temos o Péricles, né? Político ateniense que viveu entre 500 e 429, falando na Ágora, que era a praça pública. E depois desse discurso, eles abriam as votações, a assembleia acontecia lá, então era uma democracia direta. Bom, dá para perceber, os críticos vão dizer, que havia algumas distorções nesse aspecto, tá bom? Ou seja, eles poderiam ser manipulados. Haviam lá grupos chamados de sofistas, que recebiam para fazer argumentos, para ensinar, né? Eram bons de oratória, que faziam grandes discursos, que empolgavam, influenciavam na época, eram chamados influenciadores digitais da época. E aí as pessoas votavam de acordo com o discurso que ele fazia. Então, o primeiro modelo chamado de democracia direta. O segundo modelo é o que prevalece no Brasil, é a chamada democracia representativa, ok? Onde nós votamos em alguém que vai para lá, para a base do poder, para Brasília e, entre aspas, nos representa, o que eu acho muito difícil, viu? Porque o cara vai para lá e vota de acordo com seus favores. Vocês já viram trabalhador votando em patrão? Pois é, ele vota no patrão e o patrão vai lá e vota para quebrar o direito dele mesmo. Olha que interessante, olha que curioso, ok? Então as decisões não são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas por seus representantes. Por isso, de 4 em 4 anos, eles batem na sua casa e pedem o seu voto, para que você dê essa outorga para eles, para que você dê esse consentimento para ele e ele vá para lá decidir a tua vida. Então essa daí é uma participação indireta do cidadão. Por isso que a gente coloca que os políticos representam o interesse de grupos dominantes. Olha que imagem legal aí, tá? Eu peço licença para o pessoal que ama os Estados Unidos. Coloquei essa imagem aí, mas não foi proposital não. Não achei do Brasil não, mas representa bem, tá? Você tem ali os políticos que representam corporações, representam multinacionais que foram financiados por elas, suas campanhas. Setor agrícola já está inclusive explícito, ok? Como diz um amigo meu historiador, existe a bancada BBB, se não me engano é isso no Congresso, boi, bala e Bíblia. Então você tem ali representantes do setor agropastoril, da indústria de armas, setor religioso. Então esses políticos representam o interesse de grupos dominantes. Então essa democracia indireta também tem, assim como a direta eu citei, as suas formas de manipulação. Existe um terceiro tipo, que é a chamada democracia participativa. Ela surgiu como forma de superação das eficiências do sistema representativo. Seria aquela em que as pessoas marcam audiências distritais, né, por áreas, por zona, e aí eles realizam pequenas assembleias e levam as demandas para o poder central como forma então dessa manipulação geral que ele desempenha, tá? Então essa democracia baseia-se na articulação de grupos sociais em redes por meio de reuniões que discutem e votam propostas no geral, tá bom? São alguns detalhes, alguns nuances da chamada democracia como um todo. Eu espero ter ajudado você. Eu quero pedir o teu apoio para esse vídeo. Curte, compartilha, aproveita para se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente que está produzindo conteúdo. Eu quero espalhar conhecimento pela internet, ok? E eu vejo você na próxima aula. Até mais!